tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Podemos estar reunidos aqui com a família da irmã Diceia. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas sobre nós. Espírito Santo, fala conosco através da sua palavra. Inunde o nosso coração da tua graça nessa manhã. É o que nós pedimos, ó Pai, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Filipenses, a gente poderia dizer que ela é uma epístola que trata da alegria cristã. Quando você pega o capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a alegria, ela é algo que está muito relacionado com aqueles que conheceram Jesus Cristo. E um dos benefícios de você conhecer Jesus Cristo é que Jesus Cristo começa a colocar na sua vida uma coisa chamada alegria. E a gente poderia chamar isso de alegria da salvação. Todos que encontraram Jesus, conheceram Jesus, passam a amar Jesus, ele passa agora a ter uma vida alegre, né? Jesus falou que eu não vos dou alegria como o mundo a dá. Porque existe dois tipos de alegria. Existe a alegria do mundo. A alegria do mundo está baseada na questão do seu emprego, do seu carro, da sua família, da sua saúde, aquilo que satisfaz o seu coração, que a gente chama, né, entre aspas, de bênçãos, né? Ah, eu sou abençoado, o Senhor me tem dado isso aqui, e seu coração fica alegre. E o salmista chega a dizer que a alegria no coração, ela torna o rosto bonito. Quer ser bonita, quer ser bonito, não precisa nem usar maquiagem, entendeu? Fazer alguma coisa no rosto. A alegria do Senhor torna o rosto formoso. Mas Jesus falou que o mundo tem uma alegria que é passageira. Tudo passa, irmãos, relacionado ao mundo. Essa alegria que você vê aí, ela é passageira. Da casa, por isso você tem que reformar a casa. Aí o carro, você tem que trocar o carro. Aí, né, a esposa, tem pessoas que até dão uma recalchutada e manda para fazer uma lipoaspiração, para mexer no rosto, quem tem dinheiro, porque ele quer coisa nova. Mas o Senhor falou que a verdadeira alegria, ele falou: olha, eu tenho uma alegria que eu vos dou, que ela permanece para sempre. É dessa alegria que Paulo fala aqui em Filipenses. É uma alegria que não é uma alegria temporal, que não está baseada nesse tempo, nessa era, nesse momento. Então hoje eu acredito que é um tempo para a gente se alegrar com a irmã Dilceia, amém, irmãos? Amém. É muito tempo que veio passando, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e é muito tempo, hein? 50 anos e vai embora, ó. 60 anos, e não para não, e 70 anos, e 88 anos, amém, irmão? E a gente poderia colocar ela dentro daquele texto de Abacuque, que Abacuque disse, né? Ainda que a figueira não floresça e a vide não deu o seu fruto. Quantas experiências a irmã já deve ter tido na criação dos seus filhos, com a perda do seu esposo, e agora vendo a atitude do mundo, irmão, ela já viveu, vamos dizer assim, uma era completa, irmãos. É uma era plena. E Abacuque diz claramente que se não tiver fruto na videira, ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? A nossa verdadeira alegria cristã, ela está baseada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
E Paulo, ele começa no capítulo 1, versículo 6, dizendo uma certeza para aqueles que experimentam a alegria da salvação, que encontram Jesus e ali o seu rosto começa a ficar bonito, não está baseado em circunstâncias humanas para ser alegre. Ah, será que eu vou ter um carro novo? Será que a minha casa vai ter compra? Não, irmãos. As circunstâncias não delimitam a nossa alegria no Evangelho. A nossa alegria está baseada nisso aqui. Filipenses 1,6, Paulo diz assim, estou plenamente certo. Olha, qual é a nossa certeza, a nossa segurança? A alegria da nossa salvação. Paulo diz assim, eu estou certo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Quer ter alegria completa? Então se apoie naquele que já começou uma obra na sua vida. Ele já começou uma obra, irmãos. E a questão que às vezes a gente olha para o nosso coração, parece que nada está acontecendo, né, irmão? 88 anos, quanto essa irmã já viveu? Quantas coisas já passou, irmãos? Mas aqui nós estamos diante da palavra do Senhor e Paulo diz que a obra já começou. E eu diria, já viu quando você pega aqui essa avenida principal? É um transtorno, né? Eu estava com o Carlinhos, naquele dia do Uber, aí fomos conversando, eu e a minha esposa, e Carlinhos, rapaz, a gente tem que dar uma volta, porque é obra para todo lado, irmãos. E quando tem muita obra na ciclovia, você perde o rumo, você não sabe para onde vai. Então a nossa alegria da salvação, a nossa alegria cristã, nós temos estampado no nosso peito que nós estamos em obra, amém, irmãos? Então não fica olhando para a fraqueza do outro, questionando, será que o Senhor encontrou ele? Será que ele já creu em Jesus Cristo, irmão? Isso não compete a nós. Não está na nossa alçada nós dizermos quem é e quem não é da salvação. Mas eu sei de uma coisa, a palavra diz que Deus começa uma obra que eu não posso começar, você não pode começar, a igreja não pode começar, o pastor não pode começar. Paulo diz aqui, é Deus quem começou a obra. E quando Deus começa a obra, ele vai dando continuidade à obra. Só que você não vê. Quem viu a avenida ficar pronta? Você viu? Não viu. Você passava de carro para baixo e para cima e de repente você viu surgindo uma nova avenida em Itaboraí. Eu estava passando ali no mergulhão que está surgindo, já tem até os negócios, irmão. Assim Deus vai fazendo na nossa vida. Deus vai colocando aquilo que talvez você não vê ainda na sua caminhada cristã. Deus vai te dando mais paz, que é Jesus Cristo. Deus vai te dando felicidade, que é Jesus Cristo. Deus vai te dando paciência, que é Jesus Cristo. Deus vai te dando esperança, que é Jesus Cristo. Deus vai te dando salvação, que é Jesus Cristo. Deus só vai colocando mais e mais e mais nessa obra que ele começou da sua vida, as coisas de Jesus Cristo. Ah, mas eu preciso de paz, vai para Cristo. Eu preciso ser feliz, vai para Cristo. Eu preciso de prosperidade, vai para Cristo. Eu preciso de saúde, vai para Cristo. Eu preciso de salvação, vai para Cristo. A obra de Deus aponta para Cristo, irmão. Se você for para Jesus, a obra já começou. Não tem nada para você fazer. Eu não tenho nada para ser feito. Mas como que Deus começou essa obra? Olha que lindo o versículo que nós lemos, o versículo 5 do capítulo 2. Paulo diz, se a obra começou, Deus usou um arquiteto para iniciar essa obra. A obra é de Deus. Deus é o proprietário da sua vida, da sua casa, da sua família. E Paulo diz assim que o arquiteto dessa obra, ele diz, ele tem um exemplo maravilhoso de humilhação para se mostrar e se revelar para nós. Filipenses 2,5, Paulo diz assim, tenha agora em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o coração, sentimento? Sentimento, irmãos, é aquilo que havia no coração do Senhor. O Senhor era um homem muito simples, irmãos.
tão simples que as pessoas até tinham dificuldade de reconhecer quem ele era quando ele se encarnou. Quando ele fez homem, quando ele começou a viver aqui entre nós, era difícil de você dizer assim, aquele ali é Jesus e aquele ali não é Jesus, porque ele era um homem como qualquer outro homem. E aqui Paulo diz que ele tinha um sentimento profundo. Qual era o sentimento de Cristo? Você já se perguntou como que era a vida de Jesus encarnado? Como que Jesus vivia? Como que ele se relacionava? Como que ele se aproximava das pessoas nos seus dias? Lá, 2000 anos atrás, como que Jesus vivia? E Paulo diz aqui, olha só, versículo 6, pois ele, Jesus, encarnado, ele diz assim, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele eternamente... Vou te mostrar quem ele era. Se você quiser, abre aí em Provérbios, capítulo de número 8, depois de Salmos. Para você entender o que Paulo quer dizer, você precisa ir à palavra Provérbios, capítulo de número 8. Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele vai nos dar um adeno do que era esse Jesus que não usou como usurpação um ser igual a Deus, embora ele existisse antes do universo ser criado como Deus. Ele era o Deus encarnado. João diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Está falando da eternidade de Jesus Cristo. E Salomão, a partir do versículo de número 22, ele vai mostrar a eternidade de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas acham que Jesus Cristo é um homem qualquer, como um profeta, ou como um grande pregador, como um filósofo. As pessoas têm uma visão muito errada de Jesus Cristo. Mas eu quero te mostrar nessa manhã quem é esse maravilhoso Senhor. Amém, irmão? Amém. Salomão diz assim, ó, versículo 22 de Provérbios 8, o Senhor, o Pai, me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu existo. Aleluia. Quem é Jesus? Ele existe antes que o mundo fosse criado. Olha só, Salomão continua, desde o princípio, antes que houvesse a terra, antes de haver abismo, ele nasceu. Antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes, ainda que não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava ali. Aleluia. Olha que lindo, irmãos. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima nos céus, quando estabelecia os fundamentos do abismo, quando estabelecia as fontes do abismo. Olha isso aqui agora, o versículo de número 29, quando ele fixava os limites do mar. Você já foi no mar? Já percebeu que a onda vem até um limite? Você sabe quem limitou o mar? Foi Jesus Cristo, irmãos. Já percebeu que não passa daquele limite? É isso que Salomão está dizendo. Ele diz assim, ó, para que as águas não passassem dos seus limites quando compunham os fundamentos da terra. Versículo 30, então eu estava com o Pai, eu estava lá com ele. Quem era Jesus? Eu era o seu arquiteto. Aleluia! Jesus, irmãos, ele era aquele que arquitetava e idealizava tudo que havia no coração do Pai. Era assim, o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Na criação, o Pai perguntou para o Filho, Filho, como que você quer que nós façamos o universo? Olha isso agora, esse sol que está brilhando. Olha para esse sol. Foi arquitetado pelas mãos dele. Você não tem noção, irmãos, da grandeza de Jesus Cristo? Como aqui Salomão está dizendo, e ele continua, ele diz aqui, lindamente, né? Dia após dia,
eu era a sua delícia. Quem era Jesus? Era a delícia do Pai. O prazer do Pai, o desejo do Pai estava no Filho. O coração de Deus, irmãos, só desejava o Filho. Só queria o Filho, só amava o Filho. E Salomão continua, olha só, folgando perante ele em todo tempo. Me alegrava, olha a alegria aqui, me alegrava no seu mundo habitável e achando nas suas delícias com os anjos, os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Quem é Jesus, irmão? Jesus é o arquiteto da criação do Pai. Tudo foi criado por ele. E tudo que existe foi feito por ele. E tudo, irmãos, que não houvesse ele, nada seria e nada existiria. Agora, quando você pega Filipenses 2,5, quando Paulo diz que ele existindo em forma de Deus, como o Provérbios 8 mostra para gente, está na criação, o arquiteto da criação, tudo é feito por ele, tudo é idealizado por ele. Ele é a própria delícia do Pai. O Pai não se deliciava com os anjos, nem comigo, porque nós não existíamos, nem contigo, com ninguém, irmãos. Aqui, Paulo diz aqui, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não queria glória para ele. Ele não buscava ser reconhecido pelos homens. Quem era Jesus? Ele era um homem simples, que viveu com simplicidade, e viveu nessa terra, e caminhando e andando. E lindamente, o versículo 7 de Filipenses 2, Paulo diz assim, antes a si mesmo se esvaziou. Você tem noção, irmãos, daquele ser de Provérbios 8, versículo 22 em diante, que tinha tudo aquilo nas suas mãos, tudo debaixo da sua autoridade, o seu poder. De repente, ele se encarna num plano absoluto que a gente chama do plano de salvação. E ele tem que se esvaziar, irmãos. Porque para mim alcançar e te alcançar, pecadores como somos, não poderia ser um Deus pleno. Uma pessoa plena, cheia de poder, cheia de glória. Tinha que ser um menino. Se lembra de Isaías 9:6? E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Ele teve que se encarnar e nascer como um menino. Você já imaginou que o Criador do Universo fez um bebê no ventre de uma virgem há 2.000 anos atrás, lá em Belém, que depois da perseguição ele é criado em Nazaré? É o esvaziamento de Deus, irmãos. Deus um bebê, Deus uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Com 12 anos ele é apresentado como um filho da lei. Cortado o seu prepúcio, circuncidado ao 8º dia. E ali ele é apresentado como aquele que começa a servir a Deus. E os pais começam a levá-lo. Olha o esvaziamento. E ele se esvaziou. E diz o texto de Lucas que ele era obediente aos seus pais e Maria guardava tudo no seu coração. Imagina, irmão. Maria vendo aquele Deus eterno encarnado vivendo entre eles e agora aquele menino obediente. Como assim? Hebreus diz que ele teve que aprender a obediência por meio dos sofrimentos. Sofria, irmãos, porque tinha que ir para a carpintaria aprender uma profissão. Já imaginou? O Deus eterno numa carpintaria, com martelo, com a serra, e cortando madeira, e aprendendo a nivelar madeira. Irmãos, o mistério do esvaziamento de Cristo é glorioso. Isso mostra que só um homem poderia vir para salvar uma humanidade pecadora como a nossa. E ele a si mesmo se esvaziou. Obediente.
mas era um mestre desde a sua infância das Escrituras do Antigo Testamento. Sentou entre os doutores da lei e começou a ensiná-los. E alguns espantados diziam: esse não é o filho de Maria e José? Os seus irmãos não vivem entre nós? Mas o texto diz em Lucas que eles falavam, mas ele fala com uma autoridade que nós não temos. Porque ele era Deus encarnado, irmão. A autoridade do Verbo encarnado era a autoridade do Pai. Ele não aprendia com os homens igual eu, tem que ficar lendo, meditando, comentário bíblico, ouvindo mensagem. Não, irmãos. Ele lia as Escrituras do Antigo Testamento e o Pai falava ao coração dele e ministrava a ele. É isso aqui que Paulo está dizendo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha isso aqui, irmãos. Isso é a plenitude da pessoa do nosso Senhor. Ele era um servo, irmãos. Marcos 10:35 diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual era a vida humana de Jesus? Ele era escravo dos outros. Ele não esperava que os outros fossem até ele. Ele não esperava tapinha nas costas, ser reconhecido, receber aplausos. Não, irmãos. O verdadeiro ministério do nosso Senhor é que ele era um homem pleno que aprendeu a servir as pessoas. Então deixa eu te falar, irmãos. Estou conhecendo a irmã Dilceia agora, nesses poucos 7 meses. Mas vou te falar um testemunho. Ela não perde uma reunião com a gente. Ela pode estar cansadinha no quarto. Ela pode estar ali meio... Quando vai começar a palavra, a irmã pula do quarto e senta. E vem ela. E eu acho quase sempre que o meu ministério é com essas irmãs. Eu cuidei da mãe da Joana há 10 anos. Preparei a dona Ana para ir para o céu durante 10 anos. Morreu com 90 e... vai longe. Essas eu pego e vou pastoreando elas com a palavra até... Irmãos, porque nós somos chamados para servir, amém, irmãos? Sirva, amém? Sirva na sua casa, sirva no seu trabalho, né? Sirva os seus parentes, sirva os seus amigos. Irmão, mas serve. O nosso verdadeiro ministério é o ministério do servo sofredor de Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio para servir mesmo. O Senhor não ficou aqui num trono, sentado, esperando que os homens fossem a ele. Ele ia servir na Judéia, na Galileia. Ele ia na casa das pessoas, ele sentava com as pessoas. O que quer que eu te faça? Era até engraçado que o cego chegava perto dele, o homem está cego, aí Jesus ia servir. O que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, ué. Porque ele gostava de exercitar a fé das pessoas. Como a gente precisa servir, irmãos. Serve os seus parentes. Serve os seus amigos. O irmão me falou, como que está seu ministério em Itaboraí? Eu falei, eu estou servindo. Mas é só servir, irmão, está aqui, ó. E ele assumiu a forma, a palavra grega para servo é escravo. Essa palavra, no original, ela tem um sentido de remador. Porque aqui a figura é de um navio mercante que Paulo usa. Tem o primeiro compartimento do navio que você tem ali a pessoa que está no timoneiro, na marinha, né, guiando o barco. Mas existe um segundo compartimento que as pessoas já são mais simples. Aqui a palavra servo, no grego doulos, tem um sentido do último pavimento. Eram aquelas pessoas que alimentavam as caldeiras, colocando ali madeira, fogo. Quem viu o filme Titanic? Se lembra o filme Titanic? É isso aqui que Paulo está dizendo. Aqueles tinham até uma porta que eles não podiam passar para a segunda classe e muito menos para a terceira classe. Eles eram os rejeitados. Tanto que quando o navio começa a afundar, quem são os primeiros a morrer?
São eles, os servos. Irmão, seja servo, amém? Sirva. O maior modelo de cristão na história do Evangelho é Jesus Cristo. Amém. Que ele é servo, e Paulo continua, tornando-se em semelhança de homens. Olha, irmão. E hoje tem homens que não querem ser homem. Já viu que tem um monte de homem que deixou de ser homem? Espera que os outros façam tudo no lugar dele, na casa dele, na igreja, na comunhão dos irmãos, na criação dos filhos. Irmão, seja como Jesus. Assuma a sua masculinidade na sua casa, na igreja, na comunhão dos irmãos. Seja homem, irmãos. Está aqui Jesus aqui. Ele se torna homem mesmo. Homem pleno. E hoje, o que menos nós vemos na igreja do Senhor é pessoas que são semelhantes a homens. Seja homem. Às vezes a gente não quer usar a questão da humanidade com as pessoas. As pessoas não querem uma linda mensagem igual a minha, não. Amém, irmãos? As pessoas querem aquilo ali, ó. Tá vendo lá atrás, ó? É comida, é bebida. A pessoa quer aconchego. A pessoa quer ser acolhida. A pessoa quer ser amada. Não tem como, irmãos, você alcançar as pessoas sem que primeiro você seja homem. Amém, irmãos? Amém. Tá entendendo? Às vezes nós somos tão espirituais que ninguém pode chegar perto da gente. Eu fui chamado para pregar, vou repetir de novo. O Fábio Falcão vai vir aí. Aí eu tô vindo com a minha famosa mochilinha. Quando eu entrei, aí falei a paz, irmãos, graça e paz. Aí entrei, aí os irmãos tudo incomodado, perguntaram assim, cadê o Fábio Falcão? Ele não tá vindo com você, não? Eu falei, sou eu! Aí o irmão, desculpa, irmão. Ele estava esperando outra pessoa, irmãos. Uma pessoa complexa, com uma roupa diferente, com uma cara diferente, com um sorriso, irmãos. Nós somos homens como Jesus. Deixa eu te falar, ele assumiu tanta forma humana que quando ele foi para ser entregue por Judas, para ser preso, os centuriões perguntaram, quem é Jesus? Judas falou, é aquele que eu beijar. Por quê? Ele tinha a mesma barba que todo mundo tinha, o mesmo cabelo que todo mundo tinha, o nome que todo mundo tinha, a roupa que todo mundo tinha. Jesus, quando se fez homem, não era um homem hiper espiritual, amém, irmãos? Ele era homem mesmo. Então haja como homem, amém? Seja homem, abrace, se aproxime, aconchegue, mulher, irmãs, sejam mulheres, amém, irmãs? Essa sociedade precisa de homens e de mulheres. É uma sociedade desumanizada. Que hoje você tem problema com tudo. Tem problema com o homem, tem problema com a mulher. E aqui nós estamos diante do Senhor, que em semelhança de homens, olha agora, Paulo continua, ele é reconhecido em figura humana. Aleluia. Se você tivesse há 2000 anos atrás em Jerusalém, numa reunião como nossa, Jesus estaria onde aqui pregando? Não. Jesus estaria no nosso meio. Quem viu aqui The Chosen? Primeiro encontro de Jesus com as crianças é aquela cena que ele faz uma casinha, no The Chosen, e as crianças ficam espiando, e ele tá vendo as crianças, que ele era Deus. E de repente as crianças começam a ser discipuladas por eles. Aí eu comecei a entender que as crianças não ficavam lá e Jesus dando um sermão daqui, amém, irmão? Tava com ele, comendo com ele, bebendo com ele. Por isso que quando ele disse para os discípulos, no reino é assim, vocês vão ter que se tornar igual criança. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Como homem, é interessante que depois que ele cura no The Chosen, quando Mateus, ainda indeciso em segui-lo e não segui-lo, ele sobe para o telhado e havia uma rama de crianças em cima da casa. A parte mais surpreendente desse filme é essa para mim.
E Mateus pergunta, você conhece ele? Eu falei, crianças, você conhece esse Jesus? As crianças falam, ele é nosso amigo. Ele vai na nossa casa, ele come nossa comida, ele bebe o nosso vinho, ele tá lá com a gente. Irmão, tá aqui Paulo falando, em figura humana não havia ninguém como ele, irmão. Ah, irmão. Às vezes eu olho para mim um pouco desse retrato e exemplo de Jesus. A gente não consegue ficar perto de uma pessoa deprimida, uma pessoa com angústia, uma pessoa que está quase divorciando, uma pessoa que está com a vida, né, cheia de dificuldades e problemas. Ah, irmãos, vamos aprender com o mestre, amém? Vamos aprender a ser homens e mulheres para ajudarmos as pessoas. Talvez as pessoas do lado da sua casa ou dentro da sua casa, irmãos, seus irmãos, seus familiares, estão precisando da sua humanidade, não é da sua pregação, não, irmão. As pessoas estão mais precisando de um abraço do que de uma bela mensagem. Mais de respeito do que um belo sermão. Como a gente precisa aprender de novo com Jesus o que é ser filho de Deus. E aqui Paulo continua dizendo, versículo 8, olha só, a si mesmo se humilhou. Coisa que a gente não gosta é de ser humilhado, né? Difícil, com esse evangelho contemporâneo, a humilhação perdeu o seu lugar. E no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, uma das qualificações dos servos do Senhor é bem-aventurado os que se humilham, os humildes de coração. Hoje, qualquer coisinha, os crentes batem o pé e vão embora. Vai embora de casa, larga a comunhão da igreja, larga o discipulado, larga a célula, larga a reunião do lar, irmãos. Vamos aprender que a humilhação faz parte do discipulado. Não tem como servir Jesus sem passar por períodos de humilhação. É Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, irmãos. Tem coisas que você não vai entender aqui. Por que seu casamento é assim? Por que você passou por isso? Por que aconteceu isso? Para com esses porquês, amém, irmãos? É para quê? Esquece o porquê isso está acontecendo e por que isso aconteceu. É para quê? Para que isso acontece? É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Aleluia! Se Deus te chamou para o plano dele, tem uma coisa chamada sofrimento, humilhação, tribulação. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Não é gente que vence as fraquezas, os problemas, as dificuldades, ele já venceu. E Paulo diz, o que a humilhação produziu em Jesus tem que produzir em mim e você. Ele diz, tornando-se obediente. É aqui que está a questão. Quantos anos a irmã de Sé deve ter sofrido com o marido, com essa renca de filho? Irmãos, o sofrimento produz uma coisa chamada obediência. E a obediência é melhor do que tudo nessa vida. Você lembra o que o Saul ouviu de Samuel? Melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente quer sacrificar, irmãos. Sacrificar é mais gostoso, a gente quer dar para Deus, quer fazer as coisas de Deus, quer fazer a obra de Deus, mas não obedece a Deus. Tem que ter obediência no nosso coração. E como que Deus te torna obediente? Às vezes te humilhando no seu casamento. Às vezes te humilhando com seu filho. Às vezes te humilhando na sociedade. Às vezes Deus usa situações que nessa vida você não vai entender, é só na outra vida, irmão. Mas aqui Paulo diz obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui está a questão, por que Jesus se encarnou, por que ele se fez homem, por que ele viveu, porque ele tinha que morrer na cruz do Calvário para te tornar filho de Deus. Amém, irmãos? Para que a cruz? Por que o Filho de Deus teve que tomar a cruz? Paulo diz aqui, obediente até a morte
e a morte de cruz, porque a cruz era para você e para mim. Quem é que tinha que morrer? Fábio, Joana, Dilceia mãe, Dilceia filha, Dalva, Carlinho, Rodrigo. A morte, a coroa de espinhos era para nós, irmão. A lança do lado era para nós. A cusparada das pessoas era para nós. A rejeição que ele sofreu. Se tu és o filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo, era para gente. A negação de Pedro era para mim e você. Mas ele assumiu o nosso lugar. Ali ele se colocou entre mim e Deus e falou: Pai, coloca na minha conta. O que você tinha que pagar? Tudo você tinha que pagar. Você ia pagar um alto preço para morrer. Mas ele pagou em seu lugar. Todos os seus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo. Ali na cruz, irmãos. Se lembra? Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. No hebraico, fomos salvos, irmãos. A cruz te salvou, amém? Mas a coroa ele assumiu, a que fincou nas suas frontes, e o sangue derramou, irmãos. E ele ficou ali pendurado naquele madeiro por causa de mim e de você. Zombaram dele. Se lembra? Vestiram ele de palhaço. Fizeram chacota de Jesus Cristo. E a gente acha que evangelho é qualquer coisa. Não, irmão. Custou tudo para o Filho de Deus, para que você se tornasse Filho de Deus com F minúsculo. Amém? Custou tudo para o Filho de Deus com F maiúsculo. Aquele que nós lemos de Provérbios 8, que é eterno, que é tudo. Ele assumiu tudo em seu lugar. Morreu, irmãos. E Satanás, na morte de Jesus, ele falou assim: agora eu peguei o Criador do universo. Ninguém saía da morte, você sabia disso? Todo mundo estava preso no Hades, até Jesus Cristo vir e morrer em nosso lugar. Todo mundo estava lá, Abraão, Isaac, Jacó. Todo mundo estava preso no Hades. E lá, primeiro dia, segundo dia, Satanás falou: prendi a humanidade. Quem saía da morte? Ninguém. E todo mundo que ressuscitou no Antigo Testamento voltou a morrer. Ninguém saía da morte, irmão. Mas ao terceiro dia, num domingo como esse, as Marias foram para o túmulo com perfume para embalsamar o corpo, coitadas. Os discípulos com medo. A pedra no túmulo. E de repente o Espírito Santo desceu lá no Hades. E Pedro diz que ali Jesus pregou aos espíritos que haviam aprisionados e declarou a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele declarou: tem a cartada na manga de Deus para Jesus Cristo. Era o que o diabo não conhecia, era a ressurreição. Ninguém vencia a morte. Mas 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: aonde está a morte, a sua vitória? Aleluia. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Ele venceu a morte, irmãos. Ele rompeu como um domingo como esse. Ele venceu, ele saiu do túmulo e apareceu para os discípulos. E lindo, o corpo ressurreto, ele falou: não tem nada para comer. Por isso que a nossa reunião é muita comida. Glória a Deus. Depois da ressurreição, Jesus pede comida. E ele comeu com os discípulos. Mas as Marias teve que guardar os perfumes, né? Que ele ressuscitou. E ficou 40 dias aqui, ressurreto. Depois dos 40 dias, Atos 1, 3 e 11 diz que ele ascendeu aos céus. As nuvens o encobriram. É o versículo de número 9. O que aconteceu depois da ressurreição? Quando ele é encoberto pelas nuvens e ele vai entrando
E os anjos começam a olhar e falar: quem é esse? Quem é esse? O Rei da Glória! Quem é esse vitorioso? E aqui Paulo vai dizer: pelo que também Deus, aleluia, na ressurreição, na ascensão, Paulo diz: porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Não tem nome que se compara a ele. Nome de igreja, nome de ministério, nome de pastor. Ele é o nome sobre todo nome. Os anjos falaram: é o outro ele. Ele é diferente, ele é glorioso. Quem é este, o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E os anjos foram se prostrando. Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins, principados e potestades, as hostes, todos se prostraram e falaram: deixa entrar. E ele entrou e se assentou à destra de Deus. Você está pensando que esse mundo está nas mãos do diabo? Você está enganado. Quando ele pegou lá no Hades, ele tomou da mão do diabo as chaves do inferno e da morte. O bicho nem a chave da casa tem mais. Não pode abrir a porta para ninguém morrer, ninguém para ir para o inferno. Deus fez o seu Filho soberano sobre tudo. O exaltou e colocou ele acima de tudo. E Paulo vai terminando dizendo assim: para que, ao nome de Jesus, acredito que a Dilceia, com esse tempo todo, já fez isso. Ao nome de Jesus. Se você não fez, se dobra agora. Você vai ter que se dobrar no futuro. Se dobra agora, porque tem vida depois dessa vida aqui, querido. Hebreus 9, Paulo diz que depois da morte, segue-se o juízo. E se você agora confessar Jesus, dobrar o seu joelho, dobrar o joelho é reverência. É retidão, é reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E Paulo diz que se dobre todo o joelho. No céu já se dobra, amém, irmãos? Os céus estão prostrados agora aos pés dele. Essa pregação aqui é resultado do céu com a terra. Irmão. Aleluia. Minha condição não é nem para abrir a Bíblia hoje. Mas o céu está aqui, amém? Se dobre todo o joelho nos céus, ó. Na terra ainda não se dobrou, a terra ainda não se dobrou. E sem falar debaixo da terra. São 3 áreas que na segunda vinda de Jesus vai ter que se dobrar. Os céus que ainda não se dobraram, com principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os demônios e Satanás ainda não se dobrou. Mas no futuro eles vão ter que se dobrar. Você vai ter que se dobrar se morrer sem Jesus. Mesmo no inferno, todo mundo vai se dobrar perante ele. Então se dobre agora, amém? Se prostre. Reconheça que você precisa dele. Que a sua vida sem ele não tem sentido. Não tem como viver sem ele. Não tem como andar sem ele. Não tem como, irmãos, ter família sem ele. Ter filhos sem ele, irmãos. E Paulo termina dizendo assim, versículo 11: e toda língua, olha agora, confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Que toda língua confesse. Confessa hoje, irmãos. Oportunidade que você tem, reconheça que Jesus é o seu Salvador. Que ele morreu na cruz como o seu substituto para levar todos os seus pecados, para que você seja liberto do inferno, da morte, do diabo, do ego, dos demônios. Irmãos, a obra de Cristo está consumada perfeitamente. Por isso que na cruz ele usou aquele brado, né? Um dos 7 brados do Senhor é tetelestai, que significa está consumado, eu terminei a obra. Amém? Então essa é a mensagem nessa manhã. Para quem aniversaria, para quem não aniversaria,
para quem já foi salvo, para quem está sendo salvo, para quem vai ser salvo ainda. Irmãos, vamos nos agarrar a essa obra de Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, que mostra tudo que o Senhor viveu na sua encarnação, a sua vida, como ele viveu como um homem, como servo, como um homem obediente, até que essa obediência o levou à cruz para te salvar. Então abra o seu coração, amém? Nós não fazemos apelo para salvação, não creio em apelo para salvação, que eu creio que tem uma pessoa entre nós nessa noite. Aleluia. E é ele que pode convencer o seu coração, não é minha pregação, amém? A minha eloquência, a minha espiritualidade. Eu creio francamente em João capítulo 16, versículo 8. Quem faz a obra de conversão não é o pastor, amém? É o Espírito Santo. Aleluia. E João disse assim, e ele rogaria ao Pai, ele enviaria o outro Consolador. E ele te convenceria e me convenceria dos meus pecados, das minhas injustiças e do juízo que há de acontecer. Então, abra o seu coração para o Espírito Santo falar o seu coração. Hebreus diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos Aleluia. corações, como foram os nossos pais nos dias da ignorância. Apocalipse, as 7 igrejas termina assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. A igreja está reunida aqui nessa manhã, irmão. E o Senhor está no nosso meio. Então que ele fale ao seu coração. Se abra, se debruce, porque se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. O inferno é real. O inferno existe. Ele arde, não foi criado para os homens, amém? O inferno foi criado para Satanás e os demônios, os anjos caídos, principados, potestades e hortes espirituais da maldade. Deus nos criou para a glória dele. Então não desobedeça ao Espírito Santo dessa manhã. Que ele fale mais ao seu coração. Te louvamos nessa manhã, agradecidos pela tua graça derramada, revelada ali na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra salvadora. Essa obra que nós não poderíamos fazer. Como poderíamos nos salvar, ir para o céu? Era impossível, Senhor. Mas como Davi falou, o que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem dado? Senhor, são tantas bênçãos na salvação, tantas coisas que o Senhor fez por nós, Senhor, que nessa manhã faltam-nos palavras para te agradecer e dizer obrigado, Senhor. Como nós cantamos, te agradeço por tudo que tem feito, Senhor, por tudo que há de fazer. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço, Senhor. Queremos dizer como Davi, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Queremos declarar nessa manhã, ó Senhor, salva os que não foram salvos, entra nos corações, traz o dom do arrependimento, da fé, busca aqueles que são escolhidos, que são predestinados, alcança pela graça salvadora os que estão fracos, Senhor, levanta, erga, tira do pó, restaura. Obrigado por essa manhã também pela irmã Dilceia, que nesses 7 meses temos visto ela ali conosco na palavra, atenta ao evangelho, à oração, aos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não despreza nenhum dos seus servos, nem jovem, nem mais velhos, Senhor. Por isso, abençoa a Dilceia, sua família nessa manhã, que está reunida aqui. Que a graça do Senhor fique sobre nós. Aleluia. Fica conosco, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.